Então os israelitas aqui tiveram um verdadeiro arrependimento. Demonstraram isso exteriormente também, né? Se vestindo de pano de saco, se cobrindo de terra, demonstrando exteriormente o seu estado interior. Dentro da parte 1 e também os resultados de genuíno avivamento, nós temos aí, número 3, apartaram-se dos povos idólatras. Então foi uma decisão aí de se apartar de tudo que ofendia a Deus, que atrapalhava a comunhão deles com Deus. É claro e evidente que alguns ainda teimavam. E foi preciso o Esdras tomar atitudes realmente radicais. E ele diz que até arrancou cabelo. Então nós temos que tomar a decisão de nos separarmos para Deus. Não é nos separarmos das pessoas. Devemos pregar o Evangelho a todos, amar a todos, orar por todos e viver no meio de todos. Mas nos separarmos para Deus. Não entremos em comunhão com o pecado. Não participemos de pecados das pessoas. Não participemos dessas coisas aí que eles amam, né? Como aí pornografia, como aí adultérios, prostituição, drogas, bebidas alcoólicas, tudo isso. Nós não podemos participar das mesmas coisas. Na parte 2 aí, a lei do Senhor e reminiscência. Temos aí, valorizando a lei do Senhor, a confissão dos pecados e relembrando a história do seu povo. Então, dentro dessa parte 2, a lei do Senhor e reminiscência, temos aí, número 1, valorizando a lei do Senhor. Então, veja aí que exemplo para nós. 6 horas, quarta parte do dia, ouvindo a palavra de Deus, o ensino, a explicação da palavra de Deus, o sentido daquela palavra, durante 6 horas. Veja só que coisa maravilhosa. Ah, se todo o povo de Deus passasse aí 6 horas ouvindo a palavra de Deus. Ah, se eu passasse 6 horas ouvindo a palavra de Deus. Quem sabe nós podemos, pelo menos, aumentar um pouquinho mais essa leitura bíblica nossa. Quantos nunca nem leram a Bíblia uma vez só? Quantos professores de escola bíblica dominical que vergonhosamente agora podem diante de Deus dizer: eu nunca li a Bíblia toda. Que vergonha, não faça isso. Comece hoje. Leia aí um capítulo de manhã, um na hora do almoço, um à tarde ou início da noite e outro à noite, pronto. Com um ano você terá lido a Bíblia toda. Comece hoje a ler a palavra de Deus, a buscar conhecimento realmente. Leia a Bíblia, leia toda. Procure isso urgentemente. Então, dentro da parte 2, a lei do Senhor e reminiscência, temos aí, número 2, a confissão dos pecados. Então, com a leitura da palavra de Deus, veio o conhecimento da vontade de Deus. Viram que estavam em pecado, então tiveram a decisão de se arrependerem desses pecados e adorarem ao Senhor. Na outra quarta parte do dia, passaram 6 horas fazendo isso. Imagine se nós todos os dias passássemos aí 6 horas meditando do que temos feito errado, do que temos feito contrário à palavra de Deus, pedindo perdão, nos arrependido disso, e também passar esse tempo adorando ao Senhor, se humilhando na presença de Deus. Imagine, é claro que vem o avivamento, como veio para eles. Depois, dentro da parte 2, aí, a lei do Senhor e reminiscência, número 3, aí, relembrando a história do seu povo. Então eles passaram aí desde Abraão olhando as promessas de Deus, o cumprimento dessas promessas, aqueles que foram fiéis a Deus, os que foram infiéis, foram analisando toda a história deles, desde Abraão até aqueles dias, e puderam realmente ver que Deus era justo, que Deus tinha abençoado muito eles, e eles não foram fiéis a Deus. Em troca, adoraram outros deuses, casaram com mulheres estranhas, fizeram tanta coisa errada, transgrediram o conserto do Senhor. E Deus então foi realmente justo quando fez todas as coisas, todos os juízos que Ele aplicou sobre eles eram realmente necessários e eram justos. Porque essa palavra reminiscência quer dizer remir o tempo, quer dizer aproveitar bem o tempo. Então o que eles fizeram? Quarta parte do dia estavam lendo,
né, aprendendo a palavra do Senhor. Outra quarta parte do dia estavam confessando seus pecados, estavam adorando o Senhor. E relembrando então o passado, a sua história e vendo aí os problemas que aconteceram para que eles não repetissem esses problemas. Então remiram o tempo, aproveitaram bem esse tempo. Parte 3, a grande misericórdia de Deus. Temos aí tópico 1, Deus clemente e misericordioso. Tópico 2, a súplica de Israel. Tópico 3, um firme conserto. Então dentro da parte 3, a grande misericórdia de Deus, temos aí primeiro Deus clemente e misericordioso. Então veja bem, apesar daquele povo ser rebelde, contumaz, de continuar pecando, Deus sempre os amou, sempre os abençoou. Se você olhar um judeu para o mundo, qualquer judeu, sempre você vai ver que ele está muito bem em condição financeira. Deus deu a eles uma capacidade enorme para o comércio, né? Para mexer com bancos, né? Com esse pessoal que mexe com parte financeira. Eles sempre foram bons nisso, porque Deus sempre os abençoou, sempre esteve ajudando-os, para que eles não tenham nenhuma desculpa depois em dizer, não, Deus não foi fiel, Deus não abençoou, Deus não estava comigo. Não, sempre Deus esteve aí, abençoando-os. Até hoje está abençoando-os. Então eles precisam reconhecer que o Messias veio. E se não reconhecerem, aquele remanescente, aquele que estiver vivo, no final da grande tribulação, aí sim ele reconhecerá. Eles clamarão e Jesus descerá bem devagarinho sobre o Monte das Oliveiras. Todo olho verá, as televisões, tudo estará ali focando Jesus descendo. Então começará ali o milênio, e eles entrarão no milênio com a posse de toda a terra que Deus prometeu para eles. E o próprio Jesus estará governando sobre eles. Então Deus sempre os abençoou e vai continuar por causa das suas promessas a Abraão, Isaac, Jacó, a Davi. Suas promessas Deus jamais deixa de cumpri-las. Então eles continuam tendo e vão continuar tendo a sua oportunidade de salvação, de comunhão com Deus. Agora nós devemos então nos lembrar, devemos estar sempre em humilhação diante de Deus, porque nós não merecemos, mas Deus nos ofereceu a salvação através de Jesus Cristo. Então Deus tem sido longânimo e tem sido misericordioso para conosco também. Na parte 3, então, a grande misericórdia de Deus. Número 2, a súplica de Israel. Então veja bem que diante do esclarecimento que eles tiveram com a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, eles chegaram à conclusão de que eles estavam também em pecado, que mereciam o juízo de Deus, mas eles clamaram por misericórdia, se arrependeram disso, resolveram mudar de atitude, mudar de vida, fazer aquilo que agradava a Deus. E Deus então os recebeu, os perdoou. Veio então um grande avivamento sobre eles. E assim nós devemos fazer, todos nós. Se nós olharmos para a nossa situação hoje, a situação da igreja hoje, o problema maior da igreja hoje não é nem a idolatria, não é nem aí algum adultério, vício. Não, o maior problema da igreja hoje chama-se mamon. O amor exagerado ao dinheiro. Isso tem atrapalhado muito a caminhada da igreja. Se a igreja não tomar uma decisão de se converter, de mudar de rumo, Deus chamará outro povo para fazer a sua obra. Ficará aí apenas uma igreja com um nome de igreja. Então tomemos cuidado, o rumo que vamos tomando. Tomemos cuidado com a comunhão que estamos tendo com a política partidária. Tomemos cuidado com o rumo que estamos tomando dentro do assunto prosperidade financeira. Cuidado, estamos no rumo errado. Tomemos cuidado. Nós já vamos nesse embalo. Parece que está bom. Parece que é divertido. Parece que Deus está nesse negócio. Cuidado. Muitas vezes nós estamos nos enganando a nós mesmos para adquirirmos condição financeira melhor, vida mais confortável. Cuidado, não nos desviemos do verdadeiro Evangelho. Depois da parte 3, a grande misericórdia de Deus, um firme conserto.
Então eles fizeram agora um firme concerto com o Senhor, uma firme decisão de obedecer e de seguir, de servir ao Senhor. E para isso eles teriam então que sacrificar a parte que agradava a eles, a parte que agradava ao seu corpo, né? Então, para haver um avivamento é preciso sacrificar alguma parte. Tudo que nos impede de comunhão com Deus, de estarmos em comunhão com Deus, então isso deve ser deixado de lado. Muitas vezes, até coisas legítimas devemos deixar para estarmos em comunhão com Deus. Custa alguma coisa para nós estarmos em comunhão com Deus e fazermos a obra de Deus, sermos usados por Deus. Então, se converta realmente, mude de rumo, dedique-se ao Senhor, à sua palavra, à oração, a buscar o Senhor. E Deus vai fazer grandes maravilhas. Deus vai usar todos nós poderosamente. Nesses últimos dias da igreja na terra, Deus quer fazer tremendas coisas. Deus quer salvar muitas e muitas e muitas e muitas almas. Então vamos nos consagrar realmente a Deus, santificarmos a nossa vida, nos entregarmos nas mãos do Senhor. Então nós temos que buscar urgentemente um avivamento para a igreja. Só no avivamento a igreja realmente tem aí um conhecimento maior de que está vivendo errado, precisa se converter, mudar de rumo, precisa se entregar totalmente nas mãos do Senhor, em santificação. E aí o Senhor usa poderosamente a igreja, para o que a igreja realmente foi chamada.